Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Fraternidade Pequena Via. Confesso a vocês que eu estava ansioso por este episódio. E para falar um pouquinho dessa fraternidade, estão aqui no nosso estúdio Rosilene e o Renato. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, para a gente é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Uma alegria mesmo. Ver Santa Terezinha aqui também, a gente ficou muito feliz. Convidado especial. Ótimo. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não estão inscritos no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das novidades aqui do nosso canal. Nossa pergunta tradicional. Fazer para o Renato. Renato já é de casa, mas vou fazer para ele primeiro. Renato, quem que é o Renato? Bom, o Renato é um filho de Deus muito amado, muito querido, né? Sou membro da Fraternidade Pequena Via desde 2005. Falei, já são mais de 20 anos. Sou do vínculo de vida, né? Resido lá na sede, moro lá na chácara. Sou casado com a Graziele, tenho 3 filhos, a Rosa, o Martim e o Lorenzo. Charado, minha menina. Isso. Rosilene? Também não posso ficar para trás, né? Você fala, por mim, seu filho é o Itamar. De Deus, com certeza. Faço parte da Fraternidade Pequena Via desde o início, sou uma das fundadoras, dos membros fundadores. Também sou casada, também tenho 3 filhos. Meu esposo é Denilson, meus filhos Clara, Lívia, Gabriel. E faço parte da fraternidade hoje no vínculo de aliança. Fraternidade Pequena Via. Onde que ela está situada? Está lá em Nova Viçosa. É bem próximo da APOV lá. A sede da fraternidade, na verdade, veio junto, né, com a APOV, um presente da Leda Bandeira, foi fundadora da APOV. E hoje nós temos a sede lá na Chácara Betânia. É a nossa sede. Mas a Fraternidade Pequena Via está onde os membros estão, Guilherme Rose. Está na universidade, está nos trabalhos, está em casa, está em campus, está em São João del Rei, está em outras cidades que tem pessoas que têm esse vínculo com o nosso carisma, com a Fraternidade Pequena Via. Ô, Renato, vou fazer uma pergunta para o Renato. Como você falou que é uma das fundadoras, a Pequena Via, ela foi fundada em 1999, isso? 99. Você não estava ainda. Não estava. Você participou, entrou nessa fraternidade em 2005. 2005. Como que você conheceu essa fraternidade? Eu conheci alguns membros da fraternidade na universidade. Eu participava do movimento lá do Universidades Renovadas, né, grupo de oração, da renovação. E tinha alguns membros da Pequena Via que também participavam lá, o Matheus, a Natália. E vendo eles sempre com a camisa, a blusa de Santa Terezinha, dava aquela curiosidade, o que é Pequena Via, né? Aí fui conhecendo outras pessoas e eu já estava no momento assim, buscando algumas coisas um pouco mais profundas, na espiritualidade, tentando compreender um pouco mais da fé, né, da nossa Igreja Católica. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a fraternidade e apaixonei desde o início. Achei que é um negócio muito bonito, as pessoas próximas juntas e, sobretudo, por aquela questão de aprofundar, né, de buscar aprofundar na fé, crescer mesmo na santidade. Rosilene, 1999. O porquê da criação da Pequena Via? Qual que foi o contexto por trás dessa criação? Como o Renato falou, né, algumas pessoas estavam inseridas na renovação. Todos os fundadores passaram por um momento pela renovação carismática católica. E a gente vivia muito perto das comunidades também, das novas comunidades. Teve essa época, nos anos 70, assim, que começaram a surgir as comunidades. E nessa época, 99, algumas comunidades já estavam, né, já tinha muito tempo, né? Já estavam crescidas, como a Canção Nova, por exemplo, estava aí com a mídia, né, com a TV. Então a gente tinha muito contato. Inclusive, a gente tinha alguns amigos que tinham ido para a Canção Nova. Conheci a Shalom também. Fazíamos, às vezes, alguns encontros lá, né? E foi crescendo no nosso coração esse desejo. Muitos de nós também viemos do grupo de jovens.
especialmente o JSC, que existe até hoje, né? Que é um grupo de jovens ligado ali a Santa Rita, a Igreja Santa Rita, jovens seguidores de Cristo. E a gente cresceu ali nesse meio junto, né? Vivendo essa espiritualidade de forma muito rica. E esse momento também, essa época, né, dos anos 90 aí, tinha um forte crescimento também da juventude dentro da igreja. Era muito estimulado, né? O Papa João Paulo II queria e estimulava muito as novas comunidades aí, evangelizando e estão trazendo muitos jovens para a igreja. E a gente estava aí perto chegando no outro milênio, né? 2000, né? Então tinha aí tanta gente falando que o mundo ia acabar, né? Fazendo mirabolando aí 1000 planos, mas também a igreja desejando um novo tempo, né? Uma renovação, um tempo de esperança, que é o que o Papa João Paulo II chamava. E a gente sentia isso também. E esse desejo de vivermos juntos uma mesma coisa, né? Um mesmo caminho, buscar o mesmo rumo, sabendo que era dentro aí desse caminho com Deus, né? Então nós conversamos com o Padre Paulo, alguns assim separadamente, a gente falava um pouquinho sobre comunidade. Saudoso, o Padre Paulo Sim. Nobre. Nosso diretor espiritual, nosso fundador, né? Aí alguns falaram com ele sobre esse desejo de comunidade, né? Ele tinha morado numa comunidade também aqui em Viçosa, com o Padre Mendes, saudoso Padre Mendes também, Cônigo Mendes, né? E aí a gente foi aos poucos conversando com ele, né? Sobre isso, eu e a Denilson, meu esposo, por um lado, a gente já estava morando em Florestal, Mateus, que estava aqui, falava com ele sobre comunidade, e outros foram falando, até que ele juntou a gente, fez um grupo que deu início, né? Em 99. Qual que foi a inspiração dele para criar essa fraternidade? Então, ele, como eu disse, ele juntou o que a gente falava com ele que desejava. Ele até ficava um pouquinho resistente. Porque ele era um padre diocesano, né? Ele já tinha vivido o tempo dele de comunidade, mas ele não achava mais que ia ser de uma comunidade, porque ele já estava aí, nesse serviço da diocese, entregue a isso, né? Mas ele sentiu que tinha alguma coisa ali, com essas pessoas falando com ele, o desejo que estava no nosso coração, que era algo mesmo de ser de Deus, né? De evangelizar, né? Ele sentiu que aí tinha um chamado de Deus. Mas ele estava meio resistente ainda, né? Ele pediu uma confirmação, né? Ele rezou muito, conversava muito com a gente para ver o que a gente queria, né? O que a gente estava pensando, se a gente tinha rezado, se Deus tinha dado alguma palavra para a gente. E ele pediu a Deus um sinal, né? Pediu a Deus um sinal. Ele continuava conversando com a gente e tal, mas pediu a Deus um sinal. Se fosse mesmo para ter essa comunidade em Viçosa e que se ele tivesse, né, que fazer parte disso, que ele tivesse um sinal. E aí a Leda Bandeira procurou ele, né? E aí a história continuou aí. Renato, eu acho que este episódio aqui vai ser igual o episódio da POV, né? Eu vou escutar muito o nome da Leda Bandeira. Também. Ô, pessoal, quem foram os primeiros membros leigos dessa fraternidade e quais que foram os papéis deles lá dentro? Então, os primeiros, eu e meu esposo, Denilson, Padre Paulo, né? O Márcio Costa, o Mateus Glauci, Hilda Simone Marcos, Vanessa Dentes, né? Somos esses. Não tinha um papel muito definido de cada um. A gente estava junto, né? Se apoiando, se ajudando. Eu e meu esposo estávamos morando em Florestal, como eu tinha falado, Hilda Simone Marcos morando em São Mateus. Então a gente tinha que se arranjar assim, né? Para ter alguns encontros. Eu grávida, Hilda Simone grávida também, com mais 2 pequenos. Então a gente foi tentando se organizar e distribuindo os papéis assim na medida de que cada um conseguia e do que era necessário fazer. Ô, Renato, no início você falou que reside lá na Pequena Via. E eu não te perguntei, eu perguntei onde fica e eu não te perguntei como que é o espaço lá da Pequena Via. Fala pra gente. O espaço é uma chácara, né? A gente deve ter lá uns 5 a 6 lotes, que deve ser um tamanho assim de 5 a 6 lotes lá. É um espaço muito bonito, né? É um espaço muito agradável, que a Leda Bandeira pensou de ser um espaço de oração,
Então, quando ela fundou lá a POV, né, ela queria ter o trabalho social, mas queria ter também um lugar onde ia se alimentar. Ela dizia que era para a espiritualidade. Então, o espaço foi pensado como uma capela, né? Tem uma casa que dá para acolher pessoas. E hoje nós somos 2 famílias e agora o padre Geraldo Trindade que vai estar lá morando com a gente. Então, tem 3 casas assim que acolhem as pessoas morando, né? Mas tem mais 2 outras casas que acolhem pessoas que visitam, ou quando a gente faz algum evento, algum retiro, né, que possa acolher também essas pessoas. Um refeitório, né, que também é um lugar de festa, onde a gente comemora também as atividades da fraternidade, né? E todo sábado a gente se reúne às 3 horas da tarde. Os membros de vida, os membros de aliança, os membros de afinidade espiritual e visitantes, né? Pessoas que vão lá para conhecer, para experimentar um pouco do que a gente vive lá. Pessoal, o Renato falou do Padre Geraldo Trindade. Recomendo para vocês um podcast que nós aqui da 4Ls fizemos com ele a respeito da festa de Santana lá de Guaraciaba. Um podcast muito bacana. Pessoal, vale a pena assistir, viu? Ficou legal mesmo. Vamos lá, voltando lá no início um pouquinho. Qual que foi a primeira missão que a fraternidade desenvolveu, né, fez depois da criação? Então, nesse tempo aí que a gente estava conversando, né, ainda com o Padre Paulo, namorando aí para tentar fazer a comunidade, né, ver se realmente surgia, né, que era da vontade de Deus, a gente também formou um grupo musical. Alguns de nós tinham vindo também de um grupo da Renovação, do Magnífica, ou tocava, cantava, né? Então, eu, Glaucio e Mateus estivemos juntos nesse grupo, o Adenilson também tinha feito parte, o padre também, grande compositor, né? Cantor, tocava violão, tudo. Nós resolvemos montar um grupo, chamamos outras pessoas também, que não faziam parte desse movimento aí para a comunidade, e que se chamou Nascente, Projeto Nascente, paralelo um pouco a esse movimento da comunidade, né? E aí nós começamos com o Grupo Nascente, né, com o Projeto Nascente, gravamos um CD lá em Belo Horizonte, muito bonito, recomendo. Esse CD a gente encontra dele hoje? Sim, Tá nas tem plataformas, já. Tá no YouTube, Spotify. Sim. Nascente, os frutos virão ao seu tempo. né? A venda tem para venda também ou não? Tem pra ver, mas CD aqui foi. Nem que Não, mas se alguém Mas quiser, nós temos. se alguém quiser comprar, onde adquirir? Sim. tem lá na chácara. Lá na chácara? Contato com o Renato tem lá na chácara. Pessoal, eu vou deixar o endereço aqui embaixo e na descrição desse podcast também, tá, galera? Ótimo, obrigada. E aí nós começamos a trabalhar com esse CD. Fomos para alguns lugares, cantamos, participamos de encontros. E foi meio, como eu falei, meio junto assim, mas um pouco antes da comunidade ser fundada. E quando a comunidade foi fundada, a gente levou esse projeto também para frente. Eu considero que a gente começou pela música e fazendo essa evangelização. A gente participava de encontros, participamos de catequese, que o Padre Paulo era coordenador da catequese, né, orientador da catequese na Arquidiocese de Mariana, e fomos seguindo com esse CD, né, evangelizando. Depois, mais tarde, quando a gente descobriu o carisma da Pequena Via, aí que tudo tomou um rumo novo, um sentido novo, né? E aí a nossa evangelização agora a gente não sabe fazer sem falar de Santa Teresinha, né? Sem transbordar essa Pequena Via, que é o que realmente é o nosso tesouro, né? Que enche o nosso coração. E no início também teve a POV, né? Que fez parte que foi esse sinal que a Leda procurou o Padre Paulo e disse que tinha ali um projeto, ela falava que era uma filha de 15 anos. Era a POV na época, e ela sentia que ela estava chegando ao fim da missão dela ali na POV e ela queria passar para alguém, né? E que ela sentiu que era para o Padre Paulo e os jovens que o Padre Paulo acompanhava. Esses jovens eram os membros da Pequena Via, né? E o Padre Paulo entendeu aquilo como um sinal para iniciar a comunidade. Mas demorou um pouco ainda para a fraternidade assumir a POV, mas foi gradativamente também foi passando para os cuidados da fraternidade e se tornou também uma missão bonita, né? Um projeto social que hoje está até hoje também. O que significa
Na prática, viver a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. O que significa isso na prática? Essa pergunta é o nosso carisma, né? Se perguntar para a gente o que a gente vive, né? Qual que é a nossa intenção com a comunidade? É justamente viver a pequena via. E a gente percebe que demora um tempo para que a gente consiga, de fato, fazer ela acontecer no nosso coração mesmo, como Santa Teresinha fez. A gente até compreende às vezes, mas a vivência ela vai exigindo, né? Basicamente, Rodrigo, o caminho que Santa Teresinha fez foi de um esvaziamento, né? Ela se entendeu como uma pessoa muito pequena, né? Com muitos limites, com muitas dificuldades, para viver o que era um projeto de santidade que se tinha na época, que era aquela coisa de fazer grandes coisas, né? Muitas mortificações e tal. E ela falava, eu não dou conta dessas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, no meu coração tem um desejo tão grande de santidade, tem que ter um jeito, né, para que eu também viva essa santidade. E ela foi em busca desse caminho e encontrou. E ela entende assim, como um caminho muito curto, muito pequeno, uma pequena via, né, que vai levá-la para o céu. E o que é essa pequena via? Eu tenho para mim que Santa Teresinha descobriu mesmo o segredo, né, o segredo do amor. Ela entendeu que para Deus ser Deus, a gente precisava ser pequeno. Para que ele pudesse aparecer na grandeza dele, né? A gente tinha que ser cada vez menor. Então ela já se via pequena, mas ela queria ser menor. Então o caminho dela era de se rebaixar, de se esconder cada vez mais e fazer as coisas por amor a Jesus. É como se ela quisesse só, eu não quero que o mundo me veja. Eu quero só que Jesus me veja. Eu quero agradar a Ele, né? E ela tentava viver a vida dela, tentando se purificar, às vezes dos amores, né? Dessas coisas que distraíam, para ter o foco os apegos, para ter o foco em Jesus. Então ela era uma pessoa assim, uma mística, né? Que via na sua vida, nas coisas que eram muito simples, porque ela vivia num Carmelo, né? Viveu enclausurada, 9 anos no Carmelo, pequenininho, né? Coisas muito simples. Mas ela via Jesus a todo momento. É como se fosse um amigo dela mesmo, né? Próximo. Então, tudo para ela era místico, a vida dela era mística. Cada ação que ela fazia, ela entendia que, por amor, ela poderia salvar uma alma. Nosso desejo é chegar aí, né, Rosa? É de viver essa pequenez, é de olhar para o mundo, né? E contemplar a Deus e ver a grande maravilha dele em todas as coisas. Só que para isso a gente percebe que é um caminho de desapego, um caminho longo. de esvaziamento, né? E nós estamos juntos enquanto comunidade, de certa forma, para um ajudar o outro, né? Para a gente estar ali para tentar nos animar nesse caminho, entender que não estamos sozinhos. E Deus chamou um grupo. Eu acho que se tivesse chamado uma pessoa só, era mais difícil, né? Mas chamou um grupo para partilhar esse mesmo carisma bonito, né? Transformador. Ô, Renato, eu acho que vale até a pena a gente falar para quem está assistindo a gente, não sabe, que Santa Teresinha, ela vem de uma família santa, realmente santa. Exatamente. O pai e a mãe são santos. Isso mesmo. E as 2 irmãs estão no processo ainda, né? Tem uma irmã que está no processo. É uma irmã que está no processo ainda? Uma irmã dela. E era, inclusive, a irmã que ninguém imaginava, né? Que era tida como aquela que dava mais trabalho, né? Muita dificuldade. E ela viveu, essa irmã dela, bebeu muito da espiritualidade da Pequena Via, né? Santa Teresinha bebeu dos pais. De fato, era aquela família, né? O pai e a mãe era a santidade do cotidiano. Podemos dizer assim, que era uma família com seus trabalhos, a mãe dela era uma empreendedora, né? Tinha como é chamado? Uma fábrica de rendas de Alençon, que eram umas rendas lá famosas na cidade, né? E eles viviam ali a vida deles, da família, né? E faziam com muito amor, né? Mas sempre tendo Deus como primeiro a ser servido,
Era o lema da família deles, né? Deus o primeiro a ser servido. Então, todo o olhar, toda a construção da família era voltada. Santa Teresinha percebeu isso e, claro, bebeu dessa fonte, né? E mais tarde, ela já desenvolvendo o caminho da pequena via, que ele tem uma grandeza, né, uma riqueza para a igreja, que é tido como uma doutrina nova, inovadora, e por isso ela é até doutora da igreja, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas aí a irmã dela, a Leônia, bebeu muito, né, dos ensinamentos de Santa Teresinha. A Leônia ela era de outro convento. Todas as irmãs foram para o convento, né? Carmelo. O Carmelo. Foram 5 irmãs, né? Eram 5? 5 irmãs. Maria, Paulina, Celina. Celina e Terezinha ficaram no Carmelo. E a Leônia ficou na Visitação. Visitação, uma outra congregação, entendeu? Uma outra cidade. Numa outra cidade. E a Leônia correspondia muito com a Terezinha, né? Por cartas, e Terezinha ia instruindo um pouco também, dizendo como ela via, né, o caminho de santidade, e Leônia também foi aprendendo muito com ela. Hoje, como que é o dia a dia de vocês hoje nessa fraternidade? Da comunidade de vida. Vamos começar na comunidade de vida. A comunidade de vida são essas pessoas que têm uma vocação, um chamado mesmo, a estar muito entregue, né? Totalmente entregue para essa obra, para essa missão. É como se fosse o coração, talvez, dessa comunidade. E a gente vive ali um ambiente de oração, a gente tem as nossas práticas de oração comunitária todos os dias, né? A gente tenta fazer atividades comuns também, como almoço, né? Lanches. Um dia na semana a gente faz o nosso momento de convivência. E estamos também numa missão juntos, que é a APOV. Então a comunidade de vida se encontra muito nessa missão, todos os dias, né? A gente está lá. Os membros de aliança estão nos seus trabalhos, nas suas famílias, né, Rosa? Vivendo a vida normal, a vida comum. Então, esses, de fato, vivem a vida comum, e eu acho que é onde realmente a pequena via, talvez, ela cumpre muito a sua função, né? Que é de mostrar que dentro do seu cotidiano, da vida comum, é possível um caminho de santidade, é possível ter uma vida santa. Você não precisa estar entregue, por exemplo, com uma comunidade de vida ou com religiosos, né, enclausurados para viver a santidade. Não, é no seu trabalho, é na sua família, são nos seus afazeres diários, né, nas suas tarefas, que são provas da sua realidade, né, do seu estado de vida, é possível viver essa santidade. Assim como os membros de afinidade espiritual também. São pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de acompanhar muito o ritmo da fraternidade, as reuniões, né, o que a gente faz, estão em outras cidades, mas vivem também, buscam viver essa espiritualidade da simplicidade, da pequenez, da santificação do cotidiano. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações de nossas novidades aqui. E peço também vocês para ir lá no Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Pessoal, a comunidade ela tem uma oração própria, né? Como que ela foi elaborada? Então, a nossa oração se chama Princípio e Fim. Tem até um livro que o padre Paulo Nobre escreveu. Ele que fez essa oração, né? Que escreveu essa oração, e a gente reza todos os dias, né? Todos os membros da fraternidade rezam todos os dias. Nesse livro ele até separou cada parte da oração, sabe? E explicando, né? Como e perceber, essa oração foi construída antes mesmo da gente receber esse carisma da pequena via. A gente ainda era uma fraternidade que a gente chamava sem nome. Não tinha um nome, a gente não sabia muito, a gente só sabia que estava reunido e que queria buscar a santidade, né? E aí chegou essa oração. E hoje a gente percebe como que essa oração tem tudo a ver com o carisma, né? Com a pequena via de Santa Teresinha. Aí o Padre Paulo, uma vez a gente teve um retiro do silêncio, né? Que a gente faz todos os anos, ele separou cada parte da oração e falou um pouco, né, dela, relacionando com a pequena via de Santa Teresinha. Então, uma oração muito rica mesmo, que é um grande tesouro que a gente tem, né? E que a gente aproveita dele todos os dias, né? Bebe dele todos os dias. Isso mesmo. Renato, essa eu acho que vai ser para você.
Como que a. Como não? Qual que é a importância da música na evangelização? Olha, a música ela tem um papel, Rodrigo, crucial. Nada substitui a música, assim, na evangelização, a gente diz, né? Cada arte tem uma importância, mas a música ela é única. Por quê? Porque ela fica muito a serviço da palavra, né? Existe uma palavra, né? O cristianismo é a religião, a gente fala a religião da palavra, né? É o logos que se fez carne, a palavra que se fez carne. E às vezes, quando é só dita, ela causa um impacto, claro, né? Ela chega no nosso intelecto, mas a música, ela leva essa palavra para um outro lugar, mais profundo, mais íntimo. É como se ela, sabe, ela cava algum lugar dentro de nós e se instala. Então a música ela tem esse poder, né? Porque pela sua sonoridade, pelo ritmo, por aquela melodia, a gente se abre. E aí vem a palavra, a mensagem que a gente tem para trazer, né? A boa nova do Cristo. Então a evangelização se torna mais eficaz. Eu entendo dessa forma. Que bonito, né? Então, Renato, rapidinho, explica pro pessoal que está em casa aí o que que significa a APOV. Por quê? Que eu quero te perguntar como que foi essa transição de gestão da APOV para a fraternidade. Então, é muito legal contar, né, também que a POV, ela foi esse sinal no início aí para o início da comunidade, mas ela tem uma importância também na espiritualidade. Eu acho que vale a pena a gente dizer como foi o processo de encontrar com essa espiritualidade, com esse nome Pequena Via. Como Rosilene disse, né, no início a comunidade era um grupo de pessoas que tinha esse desejo de viver juntos, estar próximos, né, de caminhar juntos, mas não tinha ainda uma definição do que era o carisma, como é que eles iam se organizar ali, qual espiritualidade que estava ali, né? E aí, o padre Paulo recebeu lá na chácara um missionário da Itália, o senhor Alfredo. Ele veio a pedido do Dom Luciano, na época, que era o bispo, né? E veio para falar um pouco de Santa Teresinha. Esse senhor Alfredo ele tinha recebido um milagre, né? Enquanto bebê, né? A mãe dele atribuía um milagre da vida do senhor Alfredo à Santa Teresinha. E o senhor Alfredo ele queria fundar 24 obras dedicadas a Santa Teresinha. E ele tinha o desejo de fundar uma comunidade Pequena Via. Olha que legal. E foi lá conversar com os membros da comunidade, né? E falou lá, Pequena Via, falou um pouquinho de Santa Teresinha. O nome caiu no coração, né, Rose? O pessoal gostou do nome, mas não sabia nada de Santa Teresinha, né? Não conhecia Santa Teresinha devocional, né? E tal, né? Tinha ouvido falar, mas não entendia muito bem essa espiritualidade. E foram procurar saber, então vamos procurar saber, né? O que é essa espiritualidade? Quando viram a Leda Bandeira, que tinha lá fundado a POV, tinha a chácara, tinha sido o sinal lá para a comunidade, era uma das figuras no Brasil que mais entendia de Santa Teresinha, mais entendia de Pequena Via, já tinha escrito um livro, né? 30 dias, um caminho de 30 dias com as alegorias de Santa Teresinha, tentando mostrar o que era essa Pequena Via. Escreveu um livro voltado para pessoas mais simples até, né? Que a gente até usa esse livrinho lá. Então, a Leda Bandeira também começou a instruir a Fraternidade Pequena Via nessa espiritualidade, né? Então, a gente foi ligando. Aí, claro, tinha a obra social, a APOF, que é um trabalho de assistência social e promoção humana. Em Nova Viçosa, trabalhamos com crianças e suas famílias, né? Com crianças em vulnerabilidade social. Mas nós entendemos que a grande missão da Lei da Bandeira, né, a gente até brincou, a bandeira da Lei da Bandeira era a Pequena Via. Então juntou, né, foram duas histórias, a história da comunidade que se formava, mais aquele carisma, aquela espiritualidade forte da Lei da Bandeira, e, né, isso
a gente entende que é fruto, né? A Pequena Via é fruto também dessas duas realidades. E a APOV significa Associação Assistencial e Promocional da Pastoral na Oração de Viçosa, porque, né, a gente até disse no outro podcast, quando a Leda Bandeira deixou a congregação religiosa que ela fazia parte, ela fundou com um grupo ali de pessoas próximas a POV, Pastoral da Oração de Viçosa, que tinha como intuito fomentar, né, a espiritualidade, fazer vivências de espiritualidade, estudos bíblicos, e depois esse grupo quis fazer um projeto social, veio se tornar a associação que hoje cuida, né, de muitas crianças e muitas famílias. Pessoal, para vocês que não assistiram esse podcast da POV, é só na nossa playlist lá de Viçosa Viciosa, que tá lá podcast feito com o Renato e o professor Márcio. Gente boa, né? Isso mesmo. Agora, acho que não vai ter jeito da gente falar só sobre a Pequena Via sem falar da POV. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre os principais programas que a POV desenvolveu sob a direção da Fraternidade. Uhum. A POV ela já tinha uma dinâmica própria, né? A Leda Bandeira ela é muito dinâmica, tinha construído uma forma de conduzir esse trabalho, e a partir do momento que a Fraternidade Pequena Via assume, ela tenta seguir um pouco aquele ritmo, mas vai passando o tempo, sobretudo sem a presença da Leda, a gente vai dando uma outra cara, né? Vamos tentando também colocar mais esse carisma da espiritualidade, né, dentro dos nossos trabalhos. Então, hoje, como um grande carro-chefe que nós entendemos, a POV, ela trabalha com educação e assistência social, né? Mas a POV já funcionou postinho de saúde, já teve cursos, né, de manicure, cursos de culinária, eletricista, já tivemos diversos cursos lá, né? Hoje nós trabalhamos basicamente numa prevenção em assistência social e numa reeducação familiar, que diz assim, trazendo os valores que no mundo atual às vezes se perderam, né? Então estão um pouco perdidos, os pais estão um pouco perdidos no processo de educação dos filhos. Então é como se fosse uma grande escola de amadurecimento humano. Nós estamos entendendo assim. E tem tudo a ver com Pequena Via, com Santa Terezinha, né? Que é de olhar de novo para aquilo que precisa ser olhado, né? Mudar de direção, né? Focar o olhar, encontrar o sentido da vida em coisas que às vezes estavam escondidas, né? Na própria educação dos filhos, na criação dos filhos, levar os pais, a gente faz algumas reuniões lá, e leva os pais a descobrir de novo a alegria, a beleza do educar, né? De ter uma criança em casa, que às vezes só pensa assim, isso é trabalhoso demais, que coisa, né? E vai entender, não, que aquilo faz parte. E a vida, a realização daquela pessoa está em fazer aquilo bem, fazer por amor, né? Fazer com cuidado. Então a gente vai fomentando a espiritualidade, vai evangelizando e vai cumprindo o nosso trabalho social também. Chegar essa riqueza que existe também no nosso cotidiano. Exatamente. Na nossa vida, às vezes a gente acha que tem que conseguir uma coisa grande fora, né? Mas é esse convite, né, da Pequena Via, enxergar o que a gente tem hoje. A nossa vida, quem eu sou, na minha família, no meu trabalho, no estudo, onde quer que seja, que existe uma riqueza ali, né? E que eu preciso cuidar disso, viver isso com amor. É esse testemunho, né? É isso que a gente quer aprender a viver, né? Que a gente está trilhando esse caminho e transbordar isso também, né? Viver esse... Existe uma riqueza, Rodrigo, no escondimento. Santa Teresinha entende isso, que às vezes a gente pensa que tudo tem que dar muita visibilidade. Ser grande. Tudo tem que ser grande, a gente tem que mostrar para o mundo o que a gente está fazendo. Não. Quem a gente tem que agradar primeiro é a Deus. E às vezes ninguém vai saber. Quando Santa Teresinha morreu, as irmãs do Carmelo não sabiam nem o que ia colocar no texto que escrevia, que depois que a pessoa morria, escrevia um texto, né, bonito lá. Não tinha nem isso. Elas pensavam assim, nossa, né, coitado dessa menina, tadinha, não fez nada. Só que depois que foram encontrar os escritos dela, foram ver que riqueza, que fortaleza que tinha ali, que santidade. E aí a gente diz, né, foi uma explosão de glória. Ela que não teve glória nenhuma em vida, não foi elogiada, não foi reconhecida, né? Pelo contrário,
depois vem aquela coisa, né? Meu Deus do céu. Então, ou seja, a grandeza muitas vezes não aparece. Né? Eu acredito que nós temos, Rodrigo, pessoas muito santas que às vezes estão no nosso lado e a gente nem sabe. Porque a santidade não faz barulho. Entendeu? A santidade é uma paz de espírito. Às vezes aquela pessoa que você fala, engraçado, é uma coisa boa quando eu estou do lado daquela pessoa, né? Vai ver. Às vezes uma pessoa ali, ó, amadurecida, sofrida na vida, que aproveitou todos os pequenos sacrifícios. Santa Teresinha falava assim, né? Aproveitou as pequenas coisinhas do dia a dia para oferecer flores para Jesus. Então, a cada dificuldade, Senhor, eu te entrego isso. Isso é para o Senhor. Eu vou passar isso aqui por amor. Então, você tem alegria em até passar e sofrer os desafios, porque é por amor a Jesus. Entende? Falando em paz de espírito, escutando ele falar, dá uma paz de espírito, tá, gente? É bom, né? Eu fiquei pensando também, até tô com essa camisa aqui, ó. Só tenho hoje para amar, né? Que é uma frase de Santa Teresinha também, né? Às vezes a gente fica assim, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Porque acho que a busca do ser humano é ser feliz, né? Quando eu tiver isso, quando eu for isso, quando eu me formar, quando eu tiver um emprego e tal, né? Eu vou ser feliz. E aí a gente perde essa riqueza do hoje, né? O que eu tenho hoje, como é a minha vida hoje, as pessoas que eu tenho perto de mim hoje, né? E de poder fazer também, vivenciar até as pequenas dificuldades do dia a dia. Não precisa também ser uma coisa mirabolante, muito difícil, né? Mas aquilo que é difícil, uma criança que não está dormindo, está doente, que eu tenho que cuidar, né? Um idoso que eu tenho que cuidar, isso aí eu ofereci para Jesus, né? E que isso seja agradável a Ele. Então é a forma como eu vivo, muito mais do que o que eu faço. Se eu faço muitas coisas, faço grandes coisas, né? Mas como que eu vivo o meu dia a dia, né? E é um Deus de amor, Rodrigo, que a gente tem, que assim, a gente acredita na providência e o lugar que ele nos colocou e a época em que ele nos colocou era o melhor lugar e melhor época para a gente nascer. E era ali que era propício, né? Renato, mas vai falar isso lá em Nova Viçosa para um menino que nasceu numa família muito pobre que não tem nada. Sim, ainda assim, Deus não permite nenhuma dificuldade, nenhum problema em que ele não possa tirar um bem daquilo. É isso que a gente acredita, entendeu? Então, por mais difícil que seja a sua situação, né, o que você vive, ele tem um bem ali. E o bem, às vezes, é esse, é de primeiro fazer essa entrega profunda a Deus e buscar dele o alimento, o maior alimento, né? Sim. E a gente vai entender que a gente não precisa de muita coisa na vida, né, Rodrigo? A pandemia mostrou isso pra gente. O que era essencial, a gente ficou sem um tanto de coisa e viveu, não morreu, né? E ficou, e passou, e viu que não era aquilo tudo. Então, é uma concepção errada de felicidade que muitas vezes a gente tem, né? E em Deus a gente vai reconstruindo isso. Continuando com as crianças e os jovens, como que vocês fazem essa integração dessas crianças, desses jovens lá junto à comunidade? Então, basicamente pela comunidade de vida que está atuando muito lá na APOV. Então, a gente organiza, por exemplo, o roteiro de oração que essas crianças têm com os funcionários da APOV, né? Então, a gente tem lá uma proposta mesmo de amadurecimento humano, tanto para os funcionários, quanto para as crianças e as famílias. Então, por exemplo, as crianças, todo dia elas têm um momento de oração, todo dia elas têm ali um momento de reflexão, né? Que os educadores ou voluntários, às vezes, vão ajudar a conduzir esse processo. Para os funcionários, a comunidade de vida fica responsável por conduzir, por trazer, né, leituras que são importantes e que falam da nossa espiritualidade, aquilo que a gente vive, né, e quer viver. Então, o que a gente vive, percebe que é bom, a gente quer levar para outras pessoas. E, claro, vamos convidando aqueles que se identificam um pouco mais com a espiritualidade, aí vem para a pequena via, né, Rose? Vamos fazer o caminho na comunidade, vamos crescer lá enquanto comunidade pequena via. Então, a gente vai Eles buscando isso. passam pela POV para depois ir para a comunidade ou não? São coisas diferentes, né, É. Rose? Uma coisa é o trabalho da POV, né?
Outra coisa é o trabalho, os encontros da comunidade. Então, tem membros da Pequena Via que não têm uma relação direta com a POV. Tem uma relação de rezar, de estar envolvido, mas fazem outros trabalhos, né? Se envolvem em outras frentes também de evangelização que não a POV. Entende? Nós temos membros, né, que vieram do trabalho da POV. Sim, né? sim. Pessoas que foram trabalhar na POV, conheceram a Pequena Via, conheceram a espiritualidade, quiseram conhecer a fraternidade, ficaram. Outros também pode, por exemplo, nas reuniões com os pais, que é muito falado, pode também querer vir, né? De vez em quando a gente recebe pais das nossas crianças nas nossas reuniões de fraternidade. Entendeu? Sim. É. Isso tudo é através de convite ou quem está assistindo a gente agora? Não, poxa, eu quero ir lá conhecer. Bacana. Pode ir lá conhecer, com certeza. Pode participar, a reunião do sábado é aberta. Exatamente. Todo sábado, 3 horas da tarde, a gente se reúne lá na Chácara Betânia. É aberto só os sábados. Os sábados. Se quiser ir num outro horário, pode combinar também com a gente. Porque às vezes não tem, né? A gente não tá na chácara. Como às vezes está na POV, quem mora lá. Então é bom combinar antes para conhecer, mas a gente vai ter uma alegria em receber lá, né? Como que vocês fazem isso tudo? Vocês têm alguma parceria? Como que vocês... Recurso. Como que é o recurso de vocês? Fala pra gente. Providência, né, Rose? Os membros da fraternidade, os membros de aliança, sobretudo esses que trabalham, né, eles contribuem para a comunidade. Então, existe ali uma forma de contribuição voluntária, né? Não tem nada assim, para você ser membro, você tem que pagar. Não, não é assim. A pessoa vai entendendo que é uma obra que merece ser contemplada com recursos daquela família. Então, se dispõe, né? Então, com isso, a gente vai ali mantendo algumas coisas no nosso espaço, porque é caro, né? A manutenção de uma chácara, né? É jardinagem, a estrutura física que dá problema de vez em quando. Então, a gente tem que manter. Então, basicamente, os trabalhos da Pequena Via são mantidos de pessoas mesmo que estão envolvidas com a comunidade, que ajudam de forma voluntária. Não tem projeto, diferente da POV, que aí a POV já é uma estrutura independente, que aí consegue recursos públicos, né? Consegue aprovar projetos em alguns editais, mas a Fraternidade Pequena Via não. É uma natureza religiosa e assim como as paróquias, né, outras organizações, vivem mais dessa providência das doações. A fraternidade, ela tem um CNPJ? Tem um CNPJ, né? Nós temos uma pessoa jurídica. Sim. Uhum. Chico, roubar sua frase. Será que é só eu que estou gostando desse podcast, pessoal? Para você que não se inscreveu, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. Pequena Via também se expandiu para Campos, foi isso? Campos dos Goitacazes. O que motivou essa expansão para lá? Então, quando a gente estava começando a Pequena Via, como eu disse, né, a gente morava em Florestal, eu da Simone Marques em Campos, e tinha em São Mateus, e tinha o padre do Alce Mateus aqui em Viçosa, Denis Vanessa, né? E aí a gente queria algum lugar assim que a gente pudesse se encontrar, que ficasse mais fácil para todo mundo. E Campos era um ponto-chave. E porque em Campos nós tínhamos grandes amigos lá, inclusive 2 irmãs do Padre Paulo, moravam lá, que moram ainda, né? Então a gente fez algumas reuniões lá, mas sem uma intenção de criar uma comunidade lá. Eles também nos receberam muito bem, mas também não tinha muito isso. Mas aí a gente está acostumado, todo Seara, né, que é o encontro de carnaval aqui de Viçosa, a gente tem a participação sempre, né? Faz seminários no Seara e tal. E veio um casal de lá de Campos, que eram amigos desses nossos amigos de lá, e fizeram um dos seminários com a Pequena Via e apaixonaram pela Pequena Via, pela espiritualidade, e ficaram querendo levar a fraternidade para lá. E chegaram lá e comentaram com eles, não, a gente tem que trazer a fraternidade. E a gente começou a pensar como se poderia fazer isso, né? E aí criou esse núcleo lá, com as irmãs do padre, com os nossos amigos Denilson e Fábio, que eram os primeiros, e eles foram formando um grupinho de quem tinha interesse nessa espiritualidade. E ficou um grupo forte, né, que se formou ali, e junto com a igreja lá também, né, do Sagrado Coração. Então eles têm trabalhos na igreja, e hoje
não é independente, né? É a nossa Fraternidade Pequena Via, coordenado pelo conselho que tem aqui, pelo coordenador geral aqui, mas eles têm a coordenação lá e fazem os trabalhos próprios de lá. E tem também o pessoal de afinidade que a gente fala aqui, né? A Pequena Via também se espalha com aqueles que não estão em Viçosa, mas que cultivam a espiritualidade, que rezam a nossa oração todo dia, que estão lá rezando pela comunidade e tentando viver também esse caminho de santidade no dia a dia. Inclusive, alguns já foram de aliança aqui conosco, enquanto moravam aqui. Muitos estudavam aqui e fizeram parte da Pequena Via de forma, né, bem intensa mesmo no vínculo de aliança. Mas aí foram trabalhar fora, né, formaram família, foram embora. Então, levaram esse carisma com eles, né? Mas não temos lá comunidades formadas. Assim. Tem na Bahia, tem em Belo Horizonte, tem no Espírito Santo. Há algum plano para expandir mais comunidade ou não? Olha, deve ter no coração de Deus. Realmente, a gente está num tempo agora que fizemos 25 anos, né? Ano passado, agora 26 anos, de olhar para a nossa história e de compreender cada vez mais para onde que Deus quer nos guiar. Sobretudo com o falecimento do Padre Paulo, né? A gente ficou assim meio órfão mesmo, né? Desse fundador tão querido, que de fato era um pai, né? Então agora, Senhor, o que tu queres, né? Então a gente está nesse tempo de discernir mesmo para onde Deus quer que a gente foque, né? Aprofundar o nosso carisma. Então a gente tem feito muitas reflexões nesse sentido, né, Rose? Entender, compreender. A Pequena Via de Santa Teresinha ela tem uma profundidade que eu acho que a gente ainda não atingiu. É uma profundidade grande assim que tem. Nós somos, cada dia a gente descobre uma coisa nova, a gente fala, nossa, eu pensava que era assim, mas a gente vai vendo que é mais profundo, que exige de nós um estudo, mais oração, né? Mais vivência para entendendo. Então a gente está nesse momento, sabe, Rodrigo? Mas se Deus quiser expandir, então é com ele, né? Deus abertos. Renato, será que, se eu, assim, brincadeira à parte, mas será que se eu começar a frequentar lá, eu vou falar calvo igual ele, ter essa... Eu tô precisando, né? Não, cantar não tem jeito, não. Esse daí é fera, tá? Cantar não tem jeito, não. Se você virar e falar assim, não, você vai conseguir, eu vou com você agora, acabou o podcast, eu vou pra lá e já vou ficar quieto lá. Mas você sabe que eu acho mesmo que a gente vai ficando parecido na comunidade. As meninas eu acho que falam também sempre mais assim, tranquilas, calmas, e de certa forma é um jeito, né? A gente vai pegando um jeito, vai aprendendo um com o outro também, né? Falando as mesmas coisas, Estudando as mesmas coisas, a gente vai... Mas com certeza cada um tem sua riqueza, Tem seus sua dons. riqueza. Então pode chegar que você vai trazer seus Santa dons para Teresinha falava disso, ela usava a imagem do jardim, né, para dizer da riqueza que era a criação de Deus e que ela se entendia como uma florzinha pequenininha, mas tinha os grandes lírios, né, tinha as margaridas, as rosas, para todas o sol brilha, né? Ela falava, brilha de forma igual e fica parecendo que é só para ela que brilha. A gente tem a sensação que o sol é só para a gente, né? Mas é para todo mundo. Então, todo mundo tem lugares, fala de santidade, inclusive. A santidade é um chamado para todos. A igreja entendeu isso no Vaticano II, né? A igreja católica, que antes ficava aquela coisa, eu acho que é só alguns que tem essa vocação, né? Que tem essa graça. Não, todos. Todos são chamados a ter essa plenitude de vida que é santidade. E cada um é muito amado e tem muitos dons a oferecer. Nem todos vai ser santo de altar, porque às vezes a gente fala santidade, dá essa sensação assim, vou ficar no altar, igual Santa Teresinha, vai ser reconhecido como santo. Não, até por isso que a igreja tem aquela festa de todos os santos, porque entende que tem muitos outros santos que a gente nem sabe, mas que foram viver a santidade no dia a dia, cumpriram a missão que eles tinham, que Deus tinha para eles, né? Viveram bem e estão lá, agora estão lá com ele, na glória lá. Lá vocês fazem a novena de Santa Teresinha? Sim, fala da novena aí, Rose. Quanto que é essa novena lá? Nós fazemos a novena todos os meses, do dia 9 ao dia 17. né? Todos os meses. Bem, nem todos os meses. São os 9 meses no ano. 9 meses no ano. Nós fazemos... Fevereiro a outubro.
nós fazemos a novena, e a novena não é só a oração da novena. A gente faz, cada mês a gente escolhe um tema, né, e trabalha esse tema a cada dia. Aí vai um membro, né, um membro da Pequena Via, e vai falar daquele tema. Então, não é só fazer a oração em si da novena. A gente trabalha sempre sobre a Pequena Via de Santa Teresinha, né? Então, ela é sempre também muito formativa, né? Então, a gente fala um pouco sobre aquele tema, como Santa Teresinha via isso, como isso é na nossa vida, né? Tentar traduzir em uma parte prática e faz a oração da novena. Então, a gente tem feito desde que ano, hein? Começando a Da pandemia, né? pandemia, Yasmin? Mas isso é No interno, YouTube. No né? YouTube. No YouTube. Ah, no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Não, verdade, é minha esposa. Verdade. Ela segue. Segue. Tá, um Verdade. abraço pra ela. Verdade, certeza. A gente tem um canal no YouTube Não, e lá a gente. verdade. Hoje em dia tem basicamente a novena, mas tem lá outros vídeos também do Nascente, né? Tem vídeos musicais, tem uma formação lá sobre a Pequena Via de Santa Teresinha, que é muito legal, sobre as alegorias, né? Tá lá, tem uma playlist que é muito legal, são vídeos curtos de no máximo 10 minutos, onde os membros, sobretudo os fundadores, eles vão explicando, né? Usaram as alegorias, que são pinturas, né? Não foi errado Santa Teresinha, né? Mas foi alguém que tentou traduzir a espiritualidade, o caminho que Santa Teresinha fez com figuras. São 31 figuras. Se vão cada dia, a gente vai meditando uma coisa. Está tudo lá no YouTube. Vocês falaram do canal do YouTube, mas eu quero o nome, que eu falo pro pessoal que tá em casa aí. Pode procurar Fraternidade Pequena Via, que vai cair no nosso canal. Ele está só como Pequena Via. Da mesma forma, o @Pequena Via no Instagram é o nosso. Porque assim que surgir as redes sociais, a gente logo colocava. Então, se for Pequena Via, vai achar a gente lá. Renato, no início desse nosso bate-papo, você fez um comentário que a gente poderia falar mais à frente, doutora A igreja. da igreja. Por que esse termo, doutora da igreja? Pois é, a igreja ela elege alguns santos como doutores. E geralmente por quê? Porque eles trazem, de alguma forma, uma novidade. Não que seja uma novidade do Evangelho, porque o Evangelho ele já foi revelado, né? Tudo que tinha para ser revelado foi revelado enquanto Jesus estava vivo e até os apóstolos, né? A igreja entende assim, a revelação se deu com Jesus até o último apóstolo próximo de Jesus a morrer. Depois disso, são leituras, são inspirações que o próprio Deus dá para a gente entender de novo aquele evangelho num contexto, né? Então, muitos fizeram de uma forma magistral, de tentar teologicamente ou trazer por escrito, né? Entender a sabedoria que Deus deu ali naquele tempo do evangelho. E Santa Teresinha é tida como uma dessas. São poucas as mulheres, né, que são doutoras, se não me engano são 3, né? Santa Teresinha tá dentre elas. E ela trouxe, né, o que a gente chama da pequena doutrina, que é a própria Pequena Via. Só que Santa Teresinha ela não teve estudos, ela não fez filosofia, ela não fez teologia, né? Ela viveu a vida dela lá do Carmelo. Mas ela se aprofundou de uma tal maneira, né? E os seus escritos, mesmo que simples, trazem um frescor, é como se fosse assim, né? Uma novidade. Tanto que ela é conhecida como uma das maiores santas dos tempos modernos. Porque ela já viveu nessa nossa época, depois de Revolução Industrial, com tecnologia, ela conheceu o elevador, né? Ela subia em elevador, né? Ela tem fotos de Santa Teresinha. Então, ela realmente viveu na nossa época mais moderna, né? E conseguiu fazer um caminho que, de certa forma, não foi, digamos, não ficou focada nessas coisas. Pelo contrário, ela fez uma leitura espiritual de tudo isso, né? Até do elevador ela usa como uma imagem, que ela fala, meu elevador é Jesus, né? Que vai me levar ao céu. Então ela escreve, né, os seus escritos simples revelam ali uma grande teologia, o que a gente chama da ciência do amor. É como se ela contribuiu para a igreja para entender a natureza de Deus. Olha que coisa profunda. Ela foi vendo, como eu disse aqui no início, né? Quanto menor, quanto mais pequenininho a gente for, mais Deus é Deus.
Então ela traz esse entendimento, entendeu? Essa coisa do escondimento, que não precisa aparecer, a gente não precisa se justificar. É como se trouxesse uma explicação teológica até para essa diminuição, né? Para a infância espiritual. Ela compara assim, as crianças, como uma criancinha que não sabe nada, espera tudo do bom Deus, né? Então é uma grande novidade que ela traz para a gente, tida como doutora. Muito, né? Essa da questão da misericórdia de Deus, que na época dela não era muito falado assim, desse amor grande de Deus por nós, né, criaturas, ela sempre chamava do bom Deus. Uhum. O bom Deus fez isso em mim, né? Graças ao bom Deus. Então, esse amor de Deus por nós, que às vezes é esquecido, né? Às vezes era tido muito como aquele Deus que vigia, que está te julgando, que diz, estou vendo que você fez uma coisa errada. Atrás, o outro lado, né? Que é o Deus verdadeiro, que é o Deus que ama, né? Que quer cuidar de nós, que quer nos dar tudo que a gente precisa, né? Para ser feliz. Pessoal, a gente tá chegando no final. Já, nós, pô, tá tão bom. Será que vocês gostariam de falar alguma coisa? Será que eu deixei de falar, perguntar alguma coisa interessante? Eu acho que a gente podia falar dos Podia. pilares, né, Elza? Porque a forma como a gente organiza também a vivência na comunidade, até as nossas formações, a gente coloca 4 pilares fundamentais, né, Rose, na vivência. Humildade, abandono em Deus, né? A confiança total em Deus e o amor. Então é como se fosse um caminho. A gente entende assim também, né? Começa na humildade, você reconhecendo a sua pequenez, as suas fragilidades humanas, né? Aceitando o seu lugar de filho, né? Aceitando que às vezes o maior trabalho que a gente tem é esse, que a gente quer controlar tudo. E aí não, a pequena via, para ver a pequena via, olha, você é filho, deixa o pai cuidar, né? Então começa por aí. Isso vai trazendo para a gente uma confiança em Deus, né? Desperta em nós essa confiança em Deus, a fé, que nos leva a abandonar as nossas forças, as nossas vidas nas mãos de Deus. A gente não precisa ficar preocupado, né? Então a gente se abandona em Deus. E desse abandono vem o fruto mais delicioso, que é o amor, né? Eu acho que é bom a gente dizer também que às vezes existe uma confusão com a pequena vez. As pessoas acham, então eu tenho que ser criança, no colo de Deus, então não preciso fazer nada. Criança não faz nada, fica quietinha lá, né? Não é esse caminho de ficar quieto, parado, né? Estagnado ali, esperando, que tudo vai cair de mão beijada. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo o nosso lugar de filho, do lugar de Deus, de ser pai, de cuidar, acreditar nisso, que Deus é bom, né? Que Deus cuida de nós, entregar a nossa vida a Ele quer dizer que a gente confia, né? Mas nós precisamos fazer tudo o que nos é possível, né, hoje para estar próximos dele, né? Viver o nosso hoje tão somente hoje. Eu tenho hoje para amar, eu tenho hoje para estar com ele, eu tenho hoje para transbordar essa espiritualidade, para convidar todos, né, para esse caminho. Então é também movimentar, é estar junto, né? Não é ficar parado, quietinho, não fazer nada, coitadinho de mim, né? Quando a gente fala de humildade, às vezes surge isso também. Porque não sabe fazer nada. Não é isso. Nós somos ricos de dons. Mas acreditar, como Santa Teresinha disse, que tudo é graça. Saber que todos esses dons que nós temos, tudo que nós podemos fazer, vem dele, né? Então, isso que é ser criança, né? De chupetão, assim, ó. Em uma frase, pra você. Porque na via é o meu lugar. É um caminho de santidade para todos. Ô, Renato, tem esse violão que o pessoal deve estar vendo, esse violão em cima da mesa aqui. Essa decoração. E não tá entendendo por quê, mas pera aí, só um pouquinho. Pra você, antes de pegar esse violão, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, fizessem um convite, deixassem uma mensagem para quem está assistindo a gente aqui. Olha só, então você que está nos assistindo, foi tocado aí com as palavras, com a mensagem de Santa Teresinha, quem sabe, né? Esse caminho não é para você. Então venha fazer parte, venha conhecer, né, a nossa comunidade. Nós estamos programando algumas atividades aí para as próximas semanas, para o próximo mês. Nas nossas redes sociais a gente vai estar sempre divulgando. Então vem para você aprofundar um pouco mais, conhecer essas pessoas.
estamos em construção, você não vai encontrar pessoas perfeitas, né? Mas isso faz parte, né, do processo. Mas queremos acolher você de braços abertos e a gente costuma dizer que não somos nós que escolhemos o santo, mas às vezes é o santo que nos escolhe. Então, quem sabe Santa Teresinha não te tem aí como um filho querido que ela quer conduzir, venha se juntar a nós. Já muito bem-vindo. Rosilene, você vai escapar dessa? Deixe sua mensagem aí também. É isso mesmo que o Renato disse, né? A gente está aberto, a gente quer muito que você venha nos conhecer, especialmente por causa dessa espiritualidade, como eu disse, que é o nosso tesouro, né? Descobrir essa pequena via é o que mexeu conosco, é o que nos trouxe para mais perto de Deus, né? É o que nos fez encontrar o nosso lugar, como eu respondi que pequena via é o meu lugar, né? Então, quem sabe também não é o seu lugar. Então, acho que um ponto, né? Um começo é vir conhecer. Olha lá nas nossas redes sociais, os cursos que tem, né? Como o Renato já falou, acompanha a novena conosco. Como eu disse, a novena não é só o devocional, mas é também o formativo, né? A formação que a gente quer transbordar, né? Do dia a dia, como a gente vive. Então, nós vamos ficar muito felizes, né? Com a sua visita e com a sua companhia. Vou fazer um negócio aqui para não deixar o Renato fugir. Deixar registrado aqui que novembro, início de dezembro, vai ter um podcast com o Renato. Olha, Ele vai viajar e vai trazer uma novidade pra gente aqui. tá bom, vamos sim. Gustavo, eu gostaria de agradecer. Se você quiser ir pegando o violão, já pode ir pegando. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Renato sabe, eu estou numa luta para esse podcast sair já tem algum tempo, né, Renato? Graças a Deus saiu. Agradecemos muito também. Olha, eu, o Chico, nós aqui da 4Ls, estamos felizes com esse episódio e a porta daqui da 4Ls sempre estará aberta para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma alegria para a gente estar aqui, de verdade. Muito obrigado. E a sua acolhida nos deixa muito à vontade, né? Muito bom. Parabéns pela condução também. Vamos, Sam, mas eu preciso de um negócio que está na capa do violão, igual que eu lembrei. Aí, pessoal, ao vivo, é assim mesmo. Vai aparecendo um alicate aí também desse bolso aí, é o capotraste. Isso aí. Enquanto isso, pessoal, para vocês que tiveram a paciência e ficaram com a gente até agora e ainda não se inscreveram, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Até o próximo episódio. Essa música se chama Mãos Vazias e ela traduz muito bem o que é essa espiritualidade de Santa Teresinha. Na verdade, são frases dela, inclusive. Como testemunharei o meu amor, pois com amor se prova pelas obras. Bem sei, ó bom Deus, serei como criança. Se eu pudesse expressar o que entendo, cantaria uma melodia do céu. Não quero juntar méritos nem grandes sacrifícios. Ficarei pequeno, serei pequeno, para dar espaço ao amor. A santidade é o amor, o meu nada é amor. A santidade é o amor, o meu nada é amor. Quando estou de mãos vazias, é que sou mais feliz. Quando estou de mãos vazias, é que entendo finalmente
minha pequena via. Quando estou de mãos vazias, é que sou mais feliz. Quando estou de mãos vazias, é que entendo finalmente minha pequena via. A santidade é o amor, o meu nada é amor. A santidade é o amor, o meu nada é amor. Ficarei pequeno, serei pequeno, para dar espaço